Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 212. 7 erros da minha trajetória profissional. Se não conta com a sorte, conta de novo. As coisas acontecem de uma hora pra outra, mesmo que demore a vida inteira pra acontecer. Bom, eu tô na pista desde o fim dos anos 90, ainda lá naquela época como estudante, estagiário, mas já inserido no campo socioambiental, embora eu tenha me formado em 2001 e tenha começado a atuar a partir de 2002. Já é bastante tempo, não é mesmo? E por isso mesmo já dá para fazer um certo balanço do que eu aprendi até aqui na minha caminhada profissional, sobretudo os erros. E não foram poucos, tá bem? Eu organizei aqui 7 erros para refletir contigo, amigo ouvinte. Talvez façam sentido para você, ou possam de alguma forma ser úteis para outras pessoas, que possam gerar reflexão em cada um que está escutando. Espero que sim, tá bom? Depois você me conta aí o que você achou. Mas antes, deixa eu me apresentar para quem está chegando. Sou Fábio Leboni, um agrônomo não praticante, que faria agronomia de novo, curiosamente. Um paulista do interior, já brasiliense de coração. Eu vim para Brasília para ficar 6 meses e sigo aqui já há 22 anos. Afinal, Brasília é a cidade do provisório definitivo. Já viu essa expressão? Pois para mim, ela ilustra muito bem a natureza dessa cidade. E um lugar que eu adotei como sendo a minha terra. Assim como tanta gente que veio para cá tentar a vida, desde os candangos pioneiros que vieram construir, até gente que ainda chega aos dias atuais tentar a vida em Brasília. Bom, eu produzo esse podcast desde 2019, de forma totalmente independente, na raça, na cara e na coragem. A linha editorial, como você sabe, é sempre buscando trazer visões mais lado B, menos óbvias e mais críticas. E isso sim tem seu preço. O nome do podcast, Impacto na Encruzilhada, ele veio do meu terceiro livro, que tem esse nome, que foi publicado em 2019. E a gente aqui trata dos vários temas, subtemas, dentro dessa grande agenda de impacto social. Além do podcast, eu também escrevo, já publiquei 6 livros, então, estão todos lá no meu blog, link está aí na descrição, e eu publico quase todo dia no meu blog e no LinkedIn. Bom, e cá estamos, produzindo podcast, que já passou dos 200 episódios, quem diria, hein? Quem diria? E segue sendo ignorado pelo ecossistema, sem qualquer patrocínio, apoio institucional, publi, nada. Mas sim com o apoio de pessoas iluminadas, que seguem dando uma força pra gente seguir em frente. Aliás, muito obrigado, viu, galera? Bom, meu sonho é, quem sabe, um dia pagar meus boletos a partir dessa produção insana de conteúdo crítico e independente sobre o que eu costumo brincar de chamar de fantástica fábrica do impacto. Enquanto esse dia não chega, eu sigo, como diz o saudoso Chico Science, um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. Bom, agradeço também ao Prosas, que desde o fim de 2024 passa a divulgar um episódio aqui da casa na sua newsletter semanal. Valeu demais. Bom, e se você quer apoiar esse corre aqui, esse trabalho aqui, te convido a seguir a gente lá no Spotify, a divulgar algum episódio aí para algum conhecido, algum grupo, algum episódio que você tenha curtido. E se sobrar algum trocado aí para nós, fortalece, passa lá no Apoia-se ou via Pix. Qualquer contribuição será muito bem-vinda. Links todos aí na descrição. Bom, então é isso. Sem mais delongas, partiu pro episódio. As coisas acontecem de uma hora pra outra, mesmo que demore a vida inteira pra acontecer. Ponto sinal parado, pé na porta de casa, a mensagem que nunca chegou, o desvio, dilúvio, o contrato, a falta de fé, a falta de tato. Bom, eu fiquei aqui refletindo com os meus botões, tentando passar régua aí desse
meu primeiro tempo de caminhada profissional até aqui, digamos, né? São 20 e poucos anos já. E eu fiquei lembrando, sobretudo, os erros, as cagadas, as cabeçadas que eu tive até aqui. E eu te digo sem medo, foram muitas. Aliás, quem nunca errou, né? Que atire a primeira pedra. Bom, a questão é que em nenhuma área do mundo laboral o erro é acolhido. A gente escuta papo aí de que sim e tal, mas é balela. Tá todo mundo esperando você dar aquela escorregada para te detonar, para te, entre aspas, punir. É fato, tá? É fato. E aqui na Fantástica Fábrica do Impacto não é diferente. Aliás, o nosso setor tem aversão a erro e aversão à visão crítica demais. E você sabe muito bem, eu lido com isso, eu lido com as consequências dessa escolha editorial crítica demais. Lido com ela diariamente. Bom, e só para deixar claro aqui que eu uso essa expressão Fantástica Fábrica do Impacto para delimitar um amplo campo de atuação que vai desde o terceiro setor, a filantropia, o investimento social privado, passando pelo campo dos negócios de impacto, do setor privado e também contemplando aí as políticas públicas. Em suma, todas as áreas, setores, atores, subsetores que buscam, de alguma forma, enfrentar questões sociais, ambientais, climáticas, dentre tantas outras, independentemente da abordagem ou da ferramenta que é utilizada, tá? Não importa. Então, nesse balaio amplo aí de subsetores, eu costumo chamar e brincar de Fantástica Fábrica do Impacto. Feito esse pequeno preâmbulo, vamos então ao jogo dos 7 erros. Confesso que eu tive que deixar de fora, tá, alguns erros, afinal são muitos que eu infelizmente sigo cometendo. Então vamos lá, partiu para os 7 erros. Bom, o primeiro erro é encarar o campo de atuação como algo estático e definitivo. Bom, a vida é dinâmica, né? E a jornada profissional é mais ainda. Quando a gente está no começo da carreira, a gente não se liga nisso. A gente acha que, me formei em tal coisa, eu vou fazer isso. Ou me formei em tal coisa, estou atuando com tal coisa, que é o que está em alta agora, e pronto, você imagina que isso vai durar eternamente. Só que isso é um ledo engano, não é mesmo? Ainda mais os tempos atuais, extremamente voláteis. E não só as mudanças de crachá também, de CNPJ, de vínculos laborais, mas também pela mudança das suas preferências, seus gostos. Tem hora que você tem mais tesão em atuar com uma certa coisa, tem hora que você tem essa vontade muda para outra coisa. E isso é muito bom, tá? Porque enriquece o nosso aprendizado, a nossa rede de contatos. Eu mesmo já trabalhei no governo federal, foi o que me trouxe até Brasília. E depois de 8 anos de governo federal, eu saí para atuar no mundo corporativo, na área de investimento social privado. Por lá fiquei quase uma década. E veja que eu nunca tive nenhuma intenção de trabalhar no mundo corporativo. Aliás, eu andava meio na contramão dele antes de entrar nele. Então, isso foi acontecendo naturalmente, foi se desenrolando ao longo da caminhada. Bom, portanto, o erro é a gente encarar a nossa área de atuação como algo certo, definitivo, estático, líquido e certo. Se a gente quer seguir atuando na Fantástica Fábrica do Impacto, a gente precisa sempre enxergar as muitas possibilidades que existem aí dentro. Há sempre muitas possibilidades, não é mesmo? Seja no governo, iniciativa privada, num negócio de impacto, numa organização dinamizadora, numa OSC, numa universidade, num coletivo sem CNPJ, numa consultoria, etc. O leque é bastante amplo e isso é muito legal, de verdade. Embora também traga seus desafios, né, de ajustes de gramáticas, de ajustes de chip, que a gente precisa calibrar para esses diferentes espaços ao longo dessa caminhada profissional. Estou me referindo à Fantástica Fábrica do Impacto, tá bom? Bom, quando eu adentrei no mundo profissional, eu achei que atuaria no campo socioambiental tal como eu o conhecia há 20 e poucos anos atrás. E aí que é um outro erro. Ocorre que tanto o campo mudou, quanto eu mudei, quanto a percepção que eu construí e tenho do campo mudou e segue mudando. Então, ficar tentando voltar a esse campo socioambiental que eu tinha na minha cabeça
de 20 e poucos anos atrás, é um puta de um erro. E eu demorei para me ligar nele e me reprogramar. Então, minha dica para você, e que serviu muito para mim, é o famoso desapegue. Desapegar dessa visão inicial que a gente acaba construindo na nossa cabeça daquela área que a gente está se inserindo. Mas que depois de um tempo, essa visão ela acaba nos aprisionando. E a gente fica meio travado para olhar outras camadas dessa visão do setor que a gente está inserido, que isso é muito dinâmico. Sempre tem coisas novas surgindo. Então, estar aberto a reconstruir com frequência essa visão do nosso campo de atuação é crucial. Tanto em termos de subsetores de atuação, uma hora está no governo, uma hora está na sociedade civil, uma hora está numa universidade, e por aí vai. Quanto em termos de agendas temáticas e abordagens que você vai se inserindo ao longo dessa caminhada. E isso é muito legal, mas isso requer esse desapego. Então esse é o primeiro erro que eu trago aqui e compartilho com vocês. Encarar o campo de atuação como algo estático e definitivo. Não é. Nem a gente é. A gente é dinâmico, o campo é dinâmico e a maneira como a gente encara esse campo é dinâmica. Vou me ater aos fatos, o amor nunca falhou. Vou me ater aos fatos. Norte, vento, vela, barco, porto, a mão amiga e beijada, os atalhos do repouso. Se não conta com a sorte, conta de novo. Bom, vamos ao segundo erro. O segundo erro é acomodar-se e achar que já sabe tudo. Talvez seja um erro mais comum que a gente vê aí, né? Sobretudo quando já se tem alguma experiência nessa caminhada profissional, o que requer tomar uns sacolejos aí da vida para baixar a bola, né? Calçar a sandalinha da humildade. Aliás, hoje eu noto isso em muita gente jovem que chega aí cheio de amor para dar na fantástica Fábrica do Impacto. Galera que chega já achando que sabe tudo, que já quer ir na janelinha e desconsidera toda a construção anterior feita por um monte de gente, tá? Afinal, também, né? Quem nunca foi jovem também já não caiu nesse mesmo erro. Eu também, né? Cometi esse erro inúmeras vezes. Pois bem, acomodar-se e achar que já sabe de tudo é um baita de um erro. E veja que aqui eu não vou cair naquele papo chavão e chato pra caramba de que a gente tem que sair da sua zona de conforto, blá blá blá. Não gosto disso, acho um papo furado, tá? Bom, furado primeiro porque eu acho uma grande balela essa conversa de sair da zona de conforto. Segundo, porque estar na zona de conforto é fundamental. Não o tempo todo, claro, mas em muitos momentos é fundamental. Durante a pandemia, que já era uma puta zona de desconforto, o contexto de desconforto, você vai sair da zona de conforto? Pra quê, meu camarada? Se você pode escolher em ficar nela. Então é sobre isso, tá? Bom, obviamente cada um tem que fazer a sua avaliação sobre os riscos e sobre o contexto para, sim, abrir mão de certo conforto para partir para novos desafios. Isso é de cada um, tá bom? Bom, e abrir-se ao novo não necessariamente passa por pagar o MBA da moda que custa os olhos da cara, ou pagar tal evento ou tal mentoria. Talvez para algumas pessoas até sirva isso, mas para um tanto de gente não vai servir. Não vai caber no bolso e não vai fazer diferença. A ideia aqui não é te estimular a consumir mais e mais, mas sim a mergulhar mais para dentro de si mesmo e tentar descobrir áreas do conhecimento e habilidades que você poderia aprimorar mais. Claro que para isso, ter uma boa noção de qual a direção que o mercado está indo, digo o mercado da fantástica Fábrica do Impacto, e tentar conciliar essas oportunidades com habilidades que você já tem ou pode melhorar ou pode adquirir para te ampliar essas possibilidades de ter trabalho nesse tabuleiro aí do setor. Isso é importante, tá? Bom, e para fechar esse segundo erro de achar que já sabe tudo, ele anda de mãos dadas com a arrogância. E isso é muito perigoso, tá? Essa coisa de presunção, nariz empinado, bota aí também a vaidade, enfim, isso é fatal pra gente. Então a gente precisa baixar a bola, a gente não sabe bosta nenhuma da área que a gente está atuando, a gente está aprendendo o tempo todo. Obviamente, com o passar do tempo, a gente
passa a achar que já sabe alguma coisa. A gente sabe alguma coisa, mas é muito pouco perante tudo que a gente não sabe. Acho que talvez esse seja o aprendizado, né? E você? Já lidou com isso? Conta aí como é que você tem lidado com esse segundo erro aqui. Bom, vamos ao terceiro erro. Seu cargo ou seu crachá atual não diz quem você é como profissional. Cara, eu já errei aqui também demais ao achar que o crachá que eu carregava, seja no governo, seja no mundo corporativo, não importa, resumia e encerrava quem eu era como profissional. Eu era gerente executivo de blá blá blá. E vejo esse erro se repetindo aos montes por aí. Desse erro, a gente escorrega para confundir amizades com relações laborais, o famoso amigo de CNPJ. Uma vez eu ouvi do CEO da Fundação Ford num congresso do GIF falando justamente sobre isso, que as pessoas davam tanta atenção ao que ele dizia, não pela sua pessoa física que ele era, mas sim pelo que o seu cargo representava. Não era o fulaninho, pessoa física, era o fulano CEO da Fundação Ford. E ele, na fala dele, ele diz, cara, demorou um tempo para eu cair essa ficha e entender isso. E é sobre isso, esse erro aqui. Aliás, eu noto isso com frequência no podcast com os meus convidados. Quando eu peço para uma pessoa convidada se apresentar, quase sempre ela se apresenta a partir do seu crachá atual. Sou o gestor da organização X, cuido disso ou daquilo na organização Y e assim por diante. E eu também incorro nesse erro com frequência, tá? Isso é muito mais comum que a gente percebe. Por exemplo, no meu caso aqui, para além de ser um agrônomo não praticante e um produtor de conteúdo, eu sou pai de uma jovem trans, me separei recentemente, sou palmeirense, toco violão, componho minhas músicas, sou libriano, sou espírita, recentemente adquiri minha cidadania italiana, olha o Debone aí, embora eu nunca tenha sequer pisado na Itália e tampouco saiba falar porra nenhuma de italiano, além de um monte de outras coisas. Então, é isso. Para além do crachá que a gente carrega, e sim, ele tem um peso valioso no campo de trabalho atual, a gente é um montão de outras coisas. E você, amigo ouvinte, me conta aí se também já derrapou aqui nesse ponto de borrar as fronteiras entre o quanto o crachá nos define e o tanto de outras coisas que a gente é. Me conta aí mais sobre isso. Bom, vai emendando aqui o erro número 4, que é deixar para semear novas oportunidades quando se está em baixa. Cara, isso é muito comum, né? Isso é muito foda, eu vejo demais isso acontecer. Bom, em outras palavras, é muito comum a gente parar de prospectar novas oportunidades quando a gente está por cima da carne seca, quando a gente está na época das vacas gordas. Quando a gente está num trabalho, numa posição legal, porque a gente acha que essa situação ela vai se manter, ela vai durar para sempre, entre aspas, né? Que, portanto, eu não vou precisar buscar novas oportunidades de trabalho. Cara, eu já errei demais aí e vejo esse erro com muita frequência. Isso faz com que pessoas em posições chaves de organizações chaves do ecossistema se tornem pessoas pouco acessíveis. Olha, é mais fácil às vezes conseguir uma agenda com o Papa ou com o Presidente da República do que com certas pessoas do ecossistema. E o erro é achar que essa situação vai durar para sempre. Daí a inércia de não semear nada de novo enquanto se está por cima da carne seca. Não só semear, prospectar novos trampos, mas estar aberto a conversas, ser uma pessoa acessível a conversas que aparentemente talvez não façam sentido naquela posição, naquele crachá que você está carregando. É sobre isso também. E isso é muito comum, sobretudo em organizações financiadoras, investidores sociais, fundações, empresas. Geralmente quem está ocupando essas cadeiras tende a ficar mais inacessível nessas abordagens. Ocorre que o mundo não gira, ele capota, não é mesmo? E hoje, quem está por cima da carne seca, amanhã estará na fila do rango grátis e desesperado em busca de novos trabalhos. Desculpa, mas é a realidade. E feliz ou infelizmente, muita gente que ficou no vácuo, quando tentava conversar com os alecrins dourados, que estão lá por cima da carne seca,
Não, essa gente vai se lembrar muito bem dessa situação e dificilmente estenderá a mão para o Alecrim Dourado que perdeu seu trono e é que agora está tentando desesperadamente se recolocar no tabuleiro da fantástica Fábrica do Impacto. Pois é, vida dá volta, o mundo capota, não é mesmo? Não estou dizendo que está certo ou está errado esse tipo de atitude, tá? Estou apenas constatando que isso ocorre muito, mas muito mesmo, na fantástica Fábrica do Impacto e a gente fala pouco sobre isso. Resumo da ópera. Semeie novas oportunidades, sempre. Sobretudo quando você está no momento de alta, com um trampo bacana, com um crachá bacana, etc. Porque é nesse momento, nessa situação que você tem mais condições favoráveis de temperatura e pressão a seu favor para fazer boas prospecções e conversas que possam sim resultar em trampos no futuro, mesmo que você não tenha a intenção disso claramente naquele momento. Pense nisso. As coisas acontecem de uma hora pra outra, mesmo que demore a vida inteira pra acontecer. As coisas acontecem de uma hora pra outra, mesmo que demore a vida inteira pra acontecer. Bom, chegamos ao erro número 5, quinto erro. Cercar-se de papagaios de pirata e tietes. Cara, tá cercado de gente que pensa como a gente, que bate palminha por tudo que a gente faz. É muito foda e a gente não se dá conta de quanto isso nos prejudica. Afinal, cadê o contraditório? Cadê a crítica? Cadê aquela opinião diferente que a gente odeia? Mas que no final é ela que nos faz crescer, nos faz repensar um monte de atitudes que a gente tem no nosso dia a dia. O tapinha nas costas de hoje pode ser a puxada de tapete amanhã. Por isso é importante sim a gente construir sólidas relações profissionais, pautadas sempre no respeito mútuo, claro, na ética, na transparência. E aí que a coisa fica mais difícil, porque a transparência requer aquele bom e velho papo reto, e isso requer de nós abertura, para ouvir, para lidar com as divergências de opinião e com as críticas. Será que a gente está preparado para isso? Nem vou entrar aqui naquelas críticas destrutivas, tá? Não é disso que eu estou falando. Estou falando aqui daquelas críticas que de fato fazem sentido e que tentam nos mostrar outros caminhos, outros pontos de vista, até dar aquele toque quando a gente está fazendo cagada mesmo e não está percebendo isso. Bom, no entanto, quando a gente se cerca só de papagaio de pirata, de tiete, de puxa-saco, e a gente só vai ouvir o amém, né? E aí a chance de alguém mandar a real pra gente será mínima. E isso só faz a gente ficar ainda mais descolado da realidade, numa bolha ali que a gente acha que é tudo lindo, maravilhoso, que a gente é foda, que é um puta de um erro. O resultado disso a gente já sabe, né? O tombo será alto, grande e doído, não é mesmo? Bom, eu nunca lidei com gente puxa-saco, acho chato, me irrita, além de ser uma coisa muito forçação de barra. E é bem fácil perceber isso e tentar, obviamente, se afastar desse tipo de gente. O difícil é se aproximar de gente que te fala na lata os seus erros, suas crenças equivocadas, suas ideia barca furada. Isso é duro, viu, de construir, e é sobre esse erro que a gente está falando aqui. Aliás, quando você perde o seu crachá, essa galera puxa-saco é a primeira a te abandonar na pista, né? Pois é, quem diria, não é mesmo? Bom, então esse é o quinto erro aqui, né? Que é cercar-se de papagaios de pirata e de tietes, de puxa-saco. E você já lidou com esse tipo de situação? Tá lidando? Conta aí mais como é que você tem visto isso. Ah, e só para deixar claro aqui que eu não estou dizendo, não estou defendendo que a gente tem que estar cercado de gente crica, que só vê coisa ruim no que a gente faz, só detona o que a gente está fazendo. Não é isso. O que eu estou dizendo é que a gente precisa ter um equilíbrio entre pessoas que apoiam e pessoas que têm visão crítica e que vão nos dizer na lata as cagadas que a gente está cometendo e não está percebendo. É sobre isso, é sobre esse equilíbrio, tá? O erro é a gente está cercado de só gente que bate palminha, que, uhul, tudo é lindo, maravilhoso, papagaio de pirata,
E aí não dá, né, gente? A gente não vai avançar dessa forma. Bom, partindo para o sexto erro, é querer agradar todo mundo. Bom, como libriano que eu sou, esse é um erro que eu sigo cometendo e que eu venho me esforçando muito para melhorar, para sair dele. A terapia tem me ajudado muito nisso, tá? Aliás, recomendo demais para todo mundo. Bom, para começo de conversa, o óbvio precisa ser dito. É, sim, impossível agradar todo mundo. E ao tentar fazê-lo, a gente se lasca. Errei muito nisso ao evitar comprar certas batalhas, ao me esquivar de certos enfrentamentos e ao tentar botar panos quentes em muitas situações. Sim, tem momentos em que os panos quentes são necessários, tá? Mas muitas vezes o que é necessário é justamente colocar o bode na sala e abrir o capô do motor para a gente ver o que está pegando, o que está pipocando, né? Os problemas. Obviamente não de qualquer forma, né? Mas sim com a devida maneira, a devida orientação e suporte. Cara, eu errei um monte de vezes ao tentar conciliar pessoas, situações e coisas que eram inconciliáveis. Errei ao passar pano para situações que precisavam daquela voadora no peito. Errei ao me omitir e preferi ficar em cima do muro em momentos que o que se precisava era de um posicionamento explícito. Errei um montão de vezes e não, isso não me alegra nem um pouco. Aliás, é difícil falar sobre isso. Mas a gente, eu me dispus justamente a colocar luz nesses erros que eu cometi. Por isso a importância de falar sobre isso, de tentar refletir sobre como essa postura, no meu caso, de tentar agradar todo mundo, é um baita erro na nossa caminhada profissional. E veja que a postura oposta a essa também é um erro, de ser aquele fio desencapado que dá trabalho o tempo todo, que tensiona o ambiente o tempo todo, também não é legal, né? Que a gente consiga buscar um certo equilíbrio aí, sempre que possível, nos nossos trabalhos, nos nossos ambientes profissionais. Então esse é o sexto erro que eu cometi, querer agradar todo mundo. Me ferrei muitas vezes por isso. Bom, chegando aí ao sétimo e último erro, que é quem fala demais dá bom dia a cavalo. Meu pai sempre me dizia esse ditado, né, popular, e eu trago ele aqui para ilustrar esse sétimo erro. Bom, ser transparente demais e sair falando coisas internas, abrir o coração, sentimentos, compartilhar às vezes informações muito internas sobre certas pessoas, sobre certas situações, foi um erro que me custou caro. No afã de querer ser transparente, e para mim a transparência é um valor importantíssimo. Eu errei muitas vezes ao comentar coisas que eu não deveria, e ao comentar coisas com pessoas que não estavam preparadas ou não podiam lidar com aquele tipo de informação. Resultado, alimentei a Rádio Corredor, que acabou se virando contra mim. Porque você sabe, né, amigo ouvinte, a Rádio Corredor vai aumentando a história, vai criando 1000 versões daquela história e, claro, no final ela distorce contra você e contra a realidade. Eu sei, atuar em funções de liderança, de gestão, é algo extremamente solitário. E muitas vezes a gente sente a pressão, a necessidade de querer dividir aquilo com alguém, compartilhar, desabafar. Ocorre que quase sempre a gente divide informações que a gente não pode compartilhar com as pessoas que estão ali à nossa volta, às vezes por ingenuidade, às vezes por sacanagem mesmo, essas pessoas repassam adiante aquela informação e daí a Rádio Corredor vira um monstrinho que a gente conhece muito bem, não é mesmo? Então o ditado aqui é: quem fala demais dá bom dia a cavalo. Se você sai falando demais e sendo transparente demais e falando coisas que você não deveria compartilhar, acaba se voltando contra você mesmo. E aqui eu aprendi que no calor do momento, quando a gente quer dividir coisas, eu aprendi que espera, né? Deixa passar um dia, nada como um dia depois do outro, nada como uma boa conversa com o seu travesseiro de um dia para o outro, que vai acalmar os ânimos de querer já sair compartilhando coisas e percepções
com pessoas que não estão preparadas para receber aquela informação ou que não podem lidar com aquela informação. Então é isso. Pedindo licença aqui nesse intervalo para te contar uma novidade. Estamos lançando um novo podcast aqui da casa, da família Impacto na Encruzilhada. O podcast vai se chamar Conta Aí. Conta Aí. Se você tem alguma história dos bastidores aí da fantástica fábrica do impacto, de preferência aquela história que você só pode compartilhar no anonimato, manda pra gente pelo e-mail impactonaencruzilhada@gmail.com. A gente vai analisar as histórias que chegarem e, claro, gente, com os devidos ajustes para assegurar total anonimato, tanto para o autor ou autora da história, quanto para as organizações e pessoas envolvidas. A gente vai transformá-la em episódio do Conta Aí, o mais novo podcast da família Rede Impacto na Encruzilhada. A ideia é contar o milagre ou o pecado, sem contar o nome do santo, muito menos dos pecadores. Mas fique tranquilo, amigo ouvinte, que o Impacto na Encruzilhada segue normalmente. Então tá esperando o quê? Via pra gente aquela história. Afinal, bastidores e histórias de rádio corredor não faltam na fantástica fábrica do impacto. Então, estamos aguardando a tua história, tá? impactonaencruzilhada@gmail.com. Valeu, voltando aqui para o episódio. Se não conta com a sorte, conta de novo. As coisas acontecem de uma hora para outra, mesmo que demore a vida inteira para acontecer. Bom, e para fechar eu trago um erro bônus aqui, que é varrer o erro para debaixo do tapete. Bom, a gente evita ao máximo reconhecer o erro que a gente cometeu, né? Parece que a gente é perfeito e que o erro só existe no papel ou só no coleguinha, né? E daí a gente comete o pior dos erros, que é ignorar o erro, ignorar o problema, ignorar que a gente está com uma situação que a gente precisa resolver. E sem esse passo básico, vai ser impossível a gente entender o erro cometido e sair da situação que ele está gerando ou desencadeou. Muitas vezes eu passei por essa situação. Às vezes por opção consciente minha, seja por falta de maturidade, coragem, ou até mesmo de capacidade de aceitar meus próprios erros. E às vezes por barreiras institucionais para jogar luz nos erros. O fato é que varrer os erros para baixo do tapete é muito comum por aí, na fantástica fábrica do impacto e fora dela, tá? E isso é um baita de um erro. É dobrar a aposta do erro. Então, se você está lidando com um problema, com uma situação ruim, desencadeada a partir de um erro, de uma decisão errada, de uma escolha estratégica equivocada, coloque esse erro na sala, bode na sala, sem cair na lógica do culpado, procurar caças bruxas, mas sim sobre reconhecer que temos um erro. Vamos olhar para ele e vamos buscar uma saída. Esse é o primeiro passo para, coletivamente, se encontrar uma saída dessa situação incômoda, não é mesmo? E sim, depois se busca aí o ponto de quem são os responsáveis por gerar aquela situação, pelo erro, pelos fatores que levaram àquela situação, etc. Uma coisa de cada vez, né, sempre? Uma coisa de cada vez. Como diz de novo Chico Science, problemas são problemas demais se não correr atrás da maneira certa de solucionar. Então é isso. Que a gente possa reconhecer esses problemas e buscar soluções sem ficar apontando o dedo, né? Acho que a gente começa errado ao fazer isso. Eu sei, reconhecer erros traz sofrimento pra gente e esse sofrimento, a gente já está cheio dele, né, no mundo atual, né? Mas eu sinto dizer que a gente vai ter que encarar essa parada de frente. Até porque se a gente varrer para baixo do tapete, vai trazer mais sofrimento e mais estrago lá na frente. Pense nisso, tá? Pense nisso. Bom, então é isso. Eu abri meu coração aqui de forma organizada, te oferecendo uma síntese de 7 erros que eu cometi ao longo da minha caminhada profissional. Mas fique tranquilo, amigo ouvinte, que ainda tem muita lenha para queimar e, portanto, eu ainda vou cometer muito mais erros pela frente. Afinal, eu, você, todos nós somos humanos, não é mesmo? Aliás, lembrei aqui de uma piada dos meus tempos de ensino médio, na época lá do colegial. A gente tinha um professor de física que era muito ruim, explicava mal, era fraquíssimo de didática, e o nome dele era Fabiano. Daí o bordão que a Rádio Corredor adaptou, e claro, o que pegou era:
Errar é humano, persistir no erro é fabiano. Portanto, não sejamos fabianos em nossa caminhada profissional. Que a gente possa sim cometer erros, a gente vai cometer um monte, mas que a gente não dobre a aposta dos velhos erros que a gente já cometeu no passado ou que a gente está cometendo no presente. Então, a lista que eu compartilhei aqui também me serve de ensinamento para eu não voltar a cometer os mesmos erros do passado e que também possa servir de inspiração a você, amiga, amigo ouvinte. Claro, que venham novos erros, porque a gente vai errar e isso é inevitável. Bom, e antes de fechar o episódio aqui, eu te convido novamente a seguir o podcast lá no Spotify, porque isso ajuda sim demais a gente sair do limbo do algoritmo do Spotify. E também a dar uma olhada lá no Apoia-se, passa lá, contribui aí com a gente. Quem sabe esse seu coração duro não se sensibilize e faça você tirar o escorpião do bolso para dar aquela força para manter esse trabalho de pé. Bom, sabe quanto a gente arrecada por mês aqui, nesse rolê? Contando aí com o apoio abnegado das pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Bom, somando Apoia-se e Pix, a gente não chega a R$1.000 por mês. Daí eu te pergunto, e seja sincero na sua resposta. Com todo o corre que a gente faz aqui para produzir e entregar conteúdo de qualidade, com consistência, com frequência, com longevidade e criticidade, você acha mesmo que é possível manter todo esse trabalho com R$1.000 por mês? Daí eu te explico por que cada episódio não tem uma capinha diferente, por que a gente não tem brindes, não usa softwares sofisticados de gravação, de edição, não tem um estúdio, não tem uma equipe de edição e blá blá blá. Por quê? Porque eu sigo aqui como uma equipe, batendo escanteio, correndo na área para cabecear, apitando o jogo, sendo gandula e por aí vai. Porque se fosse para ter uma mini equipe que fosse, eu teria que tirar do bolso para bancar. Então, seguir na raça e na base da equipe ou parar de fazer o podcast, eu prefiro seguir na raça e manter essa chama acesa. Primeiro porque eu gosto do trabalho, eu curto esse trabalho aqui. E porque eu sei que faz sentido para um tanto de gente. E enquanto fizer sentido para mim, para você que está ouvindo, a gente vai levando. Pois é. E tanta gente que escuta aí o podcast, põe a mão no bolso para pagar aquele curso caro do setor, aquele MBA, aquele evento gourmetizado, e não pode ajudar com míseros R$50 por mês ou com qualquer valor no Pix. É foda, né? Sinceramente, o conteúdo que a gente já entregou aqui até aqui, nesses mais de 200 episódios, deixa muito curso, muita pós, muito evento aí do setor no chinelo. Em termos de conteúdo, de questões levantadas, de reflexões, de convidados que a gente trouxe, etc. Desculpa aí meu papo sincerão aqui, mas eu tenho percebido que se não for assim, a gente não der a real, a gente vai seguir com o pires na mão, tentando qualquer moedinha para manter esse trabalho aceso, essa chama acesa, e isso é muito triste, tá? Mas precisa ser dito. Então é isso. Valeu demais a você que chegou até aqui. Valeu demais pelo apoio. Não esquece de divulgar um episódio para alguém. Pode ser esse, pode ser um outro episódio que você curtiu. Isso ajuda demais, viu? A trazer público novo para o nosso trabalho aqui, tá bom? Então é isso. Se cuide, um abraço e até a próxima. Norte, vento, vela, barco, porto, a mão amiga e beijada, os atalhos do repouso. Se não conta com a sorte, conta de novo. As coisas acontecem de uma hora para outra, mesmo que demore a vida inteira para acontecer.